Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um episódio do Conversa de Classe. E hoje nós temos a honra de receber o professor Hernandes Rodrigues. Ele tem uma vasta experiência e conhecimento em currículos e cenários de aprendizagem. E assim, gente, eu participei de um congresso junto com o professor Hernandes e a apresentação dele foi tão impactante que eu falei assim, vou tentar, né? O não já está garantido, deixa eu lá batalhar pelo meu sim, para ver se ele pode vir aqui no programa. E ele concordou, né, de estar aqui com a gente vai conversar um pouquinho aí sobre currículos conectados e cenários de aprendizagem. O professor Hernandes, ele tem um pós-doutorado em educação, doutorado em educação, matemática e tecnologia, tem também mestrado em educação e administração e experiência aí como professor em várias instituições, como a Universidade Europeia, como a Must University, e tem uma bagagem aí rica para trazer para a nossa conversa. E eu já combinei aqui nos bastidores que a gente vai começando da primeira pergunta, né? Então, professor Hernandes, o conceito de currículo conectado, ele tem ganhado força na educação. Eu quero saber, na sua visão, como que a gente pode conectar o currículo com a realidade dos estudantes, considerando aí as necessidades de cada grupo, os interesses e as vivências, e quais as implicações práticas dessa conexão para o processo de ensino e aprendizagem. Professor Hernandes, com muita honra, seja bem-vindo à Conversa de Classe. Obrigado, Maíra. Eu que agradeço. Para mim é um prazer imenso estar aqui contigo. E para mim é um assunto que é muito confortável, muito gostoso de conversar, porque, como você mesmo coloca, né, eu tenho trabalhado muito esses temas que são correlacionados, né, nos últimos anos, principalmente com pesquisa científica, formação de professores, e isso ajuda bastante, né? E um ponto interessante na tua pergunta que você traz, né, conectado com a realidade do estudante. Isso é perfeito. Porque a gente, quando fala a palavra conectado, é muito comum se imaginar apenas conexões de internet, conexões tecnológicas, ou outras vezes conectado com o assunto, com a vida do estudante, mas não tem essa junção completa, né? E você traz ela de maneira muito, muito pertinente, né? Então eu diria assim, o primeiro ponto para a gente pensar nessa conexão é pensar assim, o que é que eu quero conectar com a vida do estudante? E para eu poder falar sobre o que é que eu quero conectar, eu tenho que pensar quem é esse estudante. Então, eu estou me referindo a um estudante da educação básica, um estudante do ensino superior, um estudante do EJA, que é um pouquinho diferente. Será que é um estudante do ensino infantil ali, aquela parte mais inicial do entretenimento daqui? Então, temos vários contextos, né? E para a gente poder falar sobre conexão, eu tenho que primeiro entender cada contexto. Então, para cada contexto, o que é que o foco de conexão, o que é que eu quero trazer como uma conexão. E aí, concordo contigo, a gente precisa conectar, primeiro, pela vida do estudante, então, qual que é a experiência, qual que é a bagagem, qual que é o contexto de vida social, econômica, política, tudo que envolve, né? Porque é um ser humano, né? O aluno é um ser humano, o estudante é um ser humano. Então, é completo, né? E é complexo ao mesmo tempo. Então, eu olho para esse cenário e digo assim, bem, para aquele estudante que está no quinto ano, que vai ter uma transição ali para o sexto ano, do sexto para o sétimo, que tem uma mudança ali, não só pedagógica, mas uma mudança hormonal, uma mudança na idade, na geração do próprio estudante. O que é importante para essa geração? O que é importante para esses estudantes? E aí eu vou trazendo esses elementos que são importantes. Mas eu não posso fugir da tecnologia. Então, o que é que eu tenho hoje da tecnologia que eu consigo conectar com essa realidade, mas também com foco na aprendizagem? E entra um ponto que é óbvio, a gente não vai discutir sobre isso aqui, porque não dá tempo, mas fico pensando, né? Todas essas ações que são movimentadas hoje, não só no Brasil, tá? Em várias partes do mundo, sobre retirar o telemóvel, o telefone, o celular, o smartphone da mão do estudante. Eu não falo da mão da criança, porque eu acho que o contexto criança, que é na casa da criança, é uma gestão dos pais e cada um sabe o que é melhor para si. Mas quando eu falo na sala de aula, é do estudante. E eu não posso preparar um estudante para uma realidade que não existe mais. O mundo hoje é conectado. Então, é óbvio que eu não vou trabalhar tudo conectado, tudo online. Não é esse o objetivo. Mas em que momento a conexão digital ela entra para a sala de aula? E com que finalidade, né? Então, eu digo muito isso. Para a gente poder pensar nesse
nesse contexto dessa conexão, eu tenho que pensar quais são os conteúdos, eu tenho que pensar qual que é o contexto do estudante, cultural, social, econômico. Eu preciso pensar quais são as tecnologias que podem fazer parte da vida daquele estudante. Por exemplo, numa educação infantil, eu posso pensar em tecnologias analógicas. Eu não preciso pensar na tecnologia digital. Mas numa educação de estudante de 13, 14, 15 anos, eu já tenho que trazer mais um pouco dessa conexão digital, né? E quando eu falo da conexão digital, é preciso pensar cidadania, segurança, todo esse cuidado com o bullying digital e com tudo que envolve o processo, né? Então, eu penso muito por esse olhar, tá, Mayra? Professor, que interessante, né? E eu acho que isso traz uma explanação muito boa para o pessoal que acompanha a gente. O nosso público aqui geralmente é de docentes, mas também tem muitos graduandos que ainda vão ocupar esses lugares. Então, essa é uma fala importante aí, né, para eles poderem entender o que a gente está falando, né, quando a gente pensa em currículo conectado e essa diferenciação de que, gente, celular não é dispositivo computador, ou Chromebook, ou notebook, ou o que seja, né? E eles têm aí funcionamentos muito diferentes e propósitos diferentes também, né? Uma coisa também que acho que tem aparecido muito nas conversas atuais são cenários de aprendizagem imersivos e interativos. Acho que usam um pouco aí de realidade virtual, realidade aumentada, né? E que eles mostram um potencial de transformar a educação. Eu queria saber, professor, como que você enxerga o papel da tecnologia na criação desses cenários e quais estratégias que você considera aí essenciais para garantir que esse tipo de tecnologia seja utilizada de forma eficaz para promover a aprendizagem significativa? Mayra, eu vou começar resgatando uma fala do professor José Mourão, que ele diz que a gente precisa aprender em qualquer lugar. Então, o meu cenário de aprendizagem precisa estar disponível para atuar em qualquer lugar e em qualquer contexto, né? Então, a gente tem que ter primeiro essa visão quando a gente fala do cenário de aprendizagem. Quando a gente pensa nessas possibilidades mais emergentes, mais modernas, e aí entra a realidade virtual, a realidade aumentada, a realidade mista, a realidade estendida, mas também entra agora a inteligência artificial, porque não deixa de ser um novo cenário de aprendizagem, um novo ambiente que o estudante vai navegar, mas não só o estudante, o professor também. E é muito engraçado, porque eu faço uma correlação muito grande quando a gente fala desses cenários mais emergentes, com a entrada do Uber como um sistema de transporte. Quando o Uber chega, todo mundo era contra, todo mundo entre aspas, né? Todo mundo usava o Uber, mas os taxistas, por exemplo, eram contra os Ubers, né? Tinha que tirar, fizeram protestos, mas não tinha como, chegou para ficar, ainda que eu não concorde. Então, é a mesma coisa com essas inovações tecnológicas. Eu posso dizer assim, olha, nada melhor do que uma palestra de 1 hora, num auditório lotado de gente, com um palestrante lá na frente falando. Eu concordo que muitas palestras são fantásticas. E a gente gosta, a gente assiste, né? Mas eu não posso ficar fora desse cenário. Um metaverso, né? O metaverso ainda não é uma realidade 100% para a gente. Ele existe, houve um movimento muito grande em 2019, 2020, 2021, depois foi para o stand-by. Se a gente olhar para a inteligência artificial, esse ano faz 80 anos que a gente começou com o movimento da inteligência artificial. E ela só ganhou o espaço da casa da gente nos últimos dois. Então, assim talvez seja com o metaverso, que é um cenário de aprendizagem. Eu acho que nesse ponto específico, a gente tem que pensar que nem sempre eu consigo levar para minha sala de aula tradicional certos recursos. Por exemplo, eu não consigo levar um dinossauro para minha sala de aula. Ele não existe. Eu não consigo levar um vulcão para a sala de aula para o meu aluno entrar num vulcão. Primeiro, que se ele entrasse num vulcão de verdade, ele morreria. Segundo, que não tem como fazer isso. E a realidade aumentada, a realidade virtual possibilita isso. Eu posso fazer um estudante, por exemplo, entrar num vulcão e analisar as camadas que tem dentro de um vulcão. Eu posso fazer um estudante caminhar ao lado de um dinossauro e observar o hábito de alimentação, observar o hábito de convívio entre os outros animais. Eu posso levar esse estudante, por exemplo, para um outro planeta, para um outro universo, que na vida real talvez ele nunca consiga chegar por N fatores, mas que na realidade virtual e aumentada ele consegue chegar. Então, eu vejo muito assim, sabe? Algumas tecnologias, elas vêm com esse papel de conseguir materializar, conseguir tangibilizar aquilo que no mundo real não é possível. E um segundo ponto é que traz com segurança.
No mundo real, imagina, vou fazer um safari na África, nunca fui, morro de medo de elefante, porque o elefante é maior que eu, e de um leão aparecer do nada. Se leva uma criança para um safari, há um risco. Por mais que haja procedimentos de segurança, há um risco. Eu fazendo esse processo na sala de aula por uma realidade virtual, o sentimento, a emoção da criança, e o professor José Nova, ele fala muito isso. Se não houver emoção, não há aprendizagem. Então, eu preciso motivar o estudante por meio das emoções, e eu consigo fazer isso com segurança. Não tem risco nenhum quando eu utilizo esse recurso na sala de aula. E a gente falando da sala de aula, mas hoje nós temos ambientes virtuais que podem fazer isso da própria casa. Então, eu posso ter o meu estudante de repente em casa, está doente, mas não quer perder o assunto, não pode estar faltando aula, mas não consegue se deslocar para a aula, ou aquele estudante que mora numa região muito remota, muito distante, e para ir até a escola naquele dia, naquele momento, pode não ter recurso financeiro para isso, mas se eu tenho uma tecnologia que dá um suporte, não é a substituição, mas é um complemento, você tem a tecnologia como um complemento, esse estudante de alguma forma ele aprende algo, né? E tudo isso não substitui o professor, porque o procedimento pedagógico, a maneira de produção do conteúdo, até a trilha de aprendizagem é o professor que vai construir. Então, uma coisa não substitui a outra. Assim como a TV não substitui o professor, assim como o computador não substitui o professor, essas tecnologias também não substituem. Elas apenas ganham uma nova, trazem uma nova possibilidade, né? Então eu vejo com esse olhar de muita riqueza, sabe, para a sala de aula. Professor, que magnífico, né? E acho que também essa camada da gente conseguir pensar essa possibilidade para o lado da riqueza, né? É óbvio que, e a gente já até trouxe aqui convidados que também trazem a crítica, a reflexão, mas Hum, também a gente não pode ficar preso nisso, né? Não. E eu estava pensando aqui nesses exemplos que você citou, alguns deles têm a ver um pouco com a ideia de personalização do ensino, né? E que é um dos grandes desafios da educação atual. E eu vejo como desafio o como fazer e o como também os professores e professoras entenderem o que é, né, essa personalização. Eu quero te perguntar como que os currículos conectados e os cenários de aprendizagem, eles podem contribuir para a criação de percursos de aprendizagem que sejam mais individualizados e como que os professores e professoras podem atuar como mediadores nesse processo. Maíra, muito, para mim é muito a partir desse ponto de vista, tá? A gente vê o estudante, muitas vezes, como um ser em construção, e até que Paulo Freire critica isso, né? Que vem sem conteúdo, sem informação, tudo vai ser construído na sala de aula. E não é verdade. Esse estudante, ele vem, mesmo no primeiro ano ali do fundamental, ele já vem com alguma bagagem. Só que essa bagagem, ela é diferente para cada estudante. A minha mochila é diferente da mochila do meu colega. Então, quando você fala da personalização, eu preciso começar olhando o que é que cada um já traz consigo. E, para isso, a gente tem hoje algumas inteligências artificiais, algumas tecnologias que já possibilitam o mapear o estilo de aprendizagem, mapear o conhecimento prévio do estudante, a experiência, e mapear as expectativas. Expectativas são desejos futuros, né? Então, o que é que eu quero para o meu futuro? A partir desses elementos, a inteligência artificial, junto com o trabalho do professor, porque ela não funciona sozinha, o professor é quem dá as diretrizes, o professor é quem valida o processo e o professor é quem coordena a execução. Então, algumas tecnologias dessas, elas já permitem esse mapeamento e um desenho para cada estudante. Por exemplo, lá em Hong Kong, tem uma tecnologia que ela não é barata, tem uma tecnologia ainda muito cara, é como se fosse uma tiara, ela é colocada ao redor da cabeça, pegando a central da testa. Então, essa tiara, ela é posta em cada estudante. O estudante, quando ele entra na sala de aula, ele coloca essa tiara. E ele começa a assistir a aula, fazer atividade, discutir assunto, com isso na cabeça. O professor tem um computador que está fazendo a leitura em tempo real do movimento cerebral dos estudantes e consegue sinalizar para o professor, por exemplo, quem está aprendendo mais, quem está aprendendo menos, quem está mais feliz, quem está preocupado, quem está ansioso. E o professor consegue agir, até por indicação dessa tecnologia, naquele estudante que mais precisa. Então, quando a gente fala da personalização, muitas vezes se imagina que é só para o contexto do EAD, que vai se formar ali conteúdos que são personalizáveis e cada estudante recebe o seu conteúdo. E não é bem assim.
Esse modelo de Hong Kong é uma aula presencial, o professor está na sala de aula, o conteúdo é trabalhado da maneira tradicional como a gente conhece, mas a tecnologia está ali dando o suporte para personalizar a atenção, personalizar o atendimento às dificuldades, inclusive a própria inclusão, né? Por quê? Você vai ter estudante ali que de repente é autista, estudante que tem algum processo cognitivo mais lento, mais deficitário no processo de aprendizagem, ou um estudante que é cego, um estudante que é surdo, e essas tecnologias conseguem adaptar o processo de aprendizagem para a realidade de cada estudante. Agora, não é barato, ainda não é tão acessível para a gente, ainda é uma coisa que fica meio que, para quem nunca viu, no mundo utópico, né? Parece que é uma utopia, mas ela existe e é possível, tá? Agora, não funciona sozinha. Tem uma equipe multidisciplinar, tem pessoas de diversas áreas, por exemplo, neurocientista, professores da área de psicologia, psicopedagogos, professores dos próprios conteúdos, e essa equipe vai formatando os processos que possibilitam a personalização, né? Então, novamente, é óbvio que parece, né, quem me escuta falando assim, "Ai, é porque ele é encantado, é apaixonado pela tecnologia e ponto." Não é, tá? Eu sei as dificuldades, eu entendo que não é para toda hora, não é para todo momento, não é quando a gente quer, é quando é possível. E eu entendo que nada substitui o contato humano, nada substitui as relações humanas. Isso eu entendo tranquilamente. O que eu não posso é ignorar o que a tecnologia tem potencial para fazer. E nesse olhar da personalização, essas tecnologias possibilitam uma expansão imensa, inclusive, olhando para um olhar talvez mais internacional, não tanto focando no Brasil, tá? E eu explico já isso, mas um olhar mais internacional no sentido de o professor ganha mais tempo para trabalhar aquele aluno que mais precisa, enquanto aquele que menos precisa, na sua própria autonomia, guiada pelo professor, vai construindo a sua aprendizagem. Por que que eu faço esse parêntese mais internacional do que no Brasil? Porque há uma cultura muito forte ainda no Brasil que a entrada da tecnologia é redução de custo humano. E redução de custo humano muitas vezes significa demissão, troca de professor, e isso a gente também sabe que é realidade. Mas é uma realidade que, espero eu, tenha dias contados para acabar, tá? Porque não vai ter como substituir o professor, por mais que você coloque uma tecnologia que atende 200 alunos de uma vez só, mas quem vai trabalhar o processo é o professor. Então, hoje a gente trabalha, Maíra, muito com a premissa de não é a tecnologia que vai substituir o professor, é o professor que sabe manusear a tecnologia que vai substituir o professor que não sabe. Eu acho que é muito por esse caminho, sabe? De eu entender que eu preciso atuar. Por exemplo, eu tenho 45 anos. Eu tenho ainda pelo menos mais uns 20, 30 anos de trabalho pela frente. Se eu não começar hoje a lidar com essas tecnologias, inclusive ficar atento ao que vai chegar mais à frente, talvez daqui a 10 anos eu não tenha emprego. Mas não é pela tecnologia. É porque eu não procurei fazer a minha parte no processo, sabe? E professor, é uma de uma autoridade, mas autoridade, sabe, num bom sentido você trazer essa fala, porque acho que isso é uma coisa importante também para as pessoas entenderem, né? Essa coisa da gente ter que aprender mesmo ao longo da vida, também não significa que é todo tempo que a gente vai ficar sentado ali numa sala de aula ou tendo que investir num curso, não é isso, né? Mas é esse interesse mesmo da gente saber como é que o mundo vai caminhando, né? Verdade. É Eu verdade. acho que é muito nesse sentido. E aí, até pensando em futuro, né? A gente agora se tocou aqui no assunto de futuro. Como que você prevê a evolução dos currículos conectados e dos cenários de aprendizagem? E quais as tendências e desafios que você considera mais relevantes para os educadores que buscam inovar e preparar os alunos aí para esse mundo que está em constante transformação? Maíra, a gente em 2019, né, foi impactado pela pandemia. No Brasil chegou em 2020, né, e a gente teve aí um peso muito grande da pandemia. E por que que eu trago a pandemia? Porque a pandemia ela fez a ruptura em alguns conceitos. Por exemplo, esse momento da gente aqui, de estarmos conversando aqui, é um fruto da pandemia, porque antes da pandemia a gente nem pensava numa conexão para essas atividades. A gente até fazia videoconferência, mas não com essas finalidades que nós usamos hoje. Então, o que é que a pandemia trouxe para a gente? Além de vários problemas, várias dificuldades, trouxe o- uma nova aprendizagem do eu posso fazer o que antes eu não previa, mas eu já tinha tecnologia para fazer.
Então, eu consigo estar online hoje trabalhando com pessoas, com diversos estudantes, inclusive espalhados pelo mundo. Eu estou aqui em Portugal tem 2 anos, e nesses 2 anos, 80% do meu trabalho tem sido no Brasil e nos Estados Unidos, então, estando em Portugal, né? Então, tudo por conta dessa tecnologia. Então, o que é que eu visualizo para esses cenários conectados? Eu visualizo que, primeiro, a gente caminha para um modelo mais hibridizado dos processos. A gente vai ter aula presencial, sim, ela é essencial e ela continuará existindo, mas a gente vai haver muita implementação de atividades e recursos híbridos. Então, a gente vai ver uma matéria específica, a gente vai ver uma atividade sobre uma finalidade, um projeto, alguma coisa começa a trazer esse momento híbrido. Ao mesmo tempo que a nova geração, que é a geração que começa, que está chegando na escola, que depois vai para o ensino superior, é uma geração que ela já nasce no mundo conectado. Então ela precisa, ela demanda de conexão no processo de aprendizagem. Então, o que é que eu visualizo? Daqui a 5 anos, talvez mais, talvez menos, a gente vai ter várias possibilidades de aprender conectados pelo celular, com o professor na sala, usando óculos de realidade virtual, a gente podendo fazer uma aula num campo, uma aula numa praça, e óbvio, de acordo com a idade de cada criança, né? Então, de cada estudante, uma aula num café, uma aula em qualquer lugar a gente vai conseguir construir aquela aula, porque a gente vai ter suporte para isso. É óbvio que eu não posso ignorar a dimensão continental do Brasil e a disparidade de acesso à tecnologia social, econômica que a gente tem. Isso eu não posso ignorar. A gente sabe que alguns lugares vão se desenvolver um pouco mais rápido, mais veloz, outros vão se desenvolver um pouco mais lento, mais devagar, porque faz parte do próprio cenário e tamanho da gente, mas eu visualizo muito isso, sabe? A gente visualiza um ambiente de aprendizagem talvez muito mais conectado do que o que a gente imagina. E talvez por isso muita gente ainda luta contra, porque é o medo de caminhar para onde não sabe lidar, é o medo de perder o respaldo, né? Dizer assim, olha, aquele professor que é uma referência agora não sabe ligar um Teams, não sabe ligar um Meet. E aí o professor tem alguns, ou boa parte, há um ego que não permite falhar, que deveria permitir, porque é normal falhar, mas não permite. E talvez esse medo é que seja a grande barreira no momento, tá? A gente, quando começar a superar essas barreiras, começar a encontrar outros caminhos, eu acho que a gente vai ganhando espaço. E a gente sabe que, por exemplo, há uma discussão muito forte quando a gente fala de alfabetização, principalmente, porque o aprender a escrever, o desenhar e o pintar é essencial para a coordenação motora fina, é essencial para processos cognitivos, é essencial para diversas coisas que a gente precisa para viver ao longo da vida. Só que hoje, além disso, eu preciso ter esses outros ambientes conectados. Então, esses novos currículos que a gente começa a visualizar, e detalhe, tá? Enquanto tem um grande grupo brigando contra a tecnologia, nós temos dezenas de escolas que estão altamente tecnológicas, que estão totalmente implementadas para uma educação 5.0, que já visualizam ali o futuro, e se a gente não correr de maneira geral, o que é que a gente vai ter? Mais disparidade social. Porque você vai ter aquelas poucas escolas que as pessoas estudaram e avançaram muito, outras que avançaram menos, e aí termina sendo assim, né? Aquele fluxo que a TUSE já traz para a gente. Quem evoluiu primeiro, manda. Quem evoluiu depois, obedece. E não é isso que a gente quer para a educação de futuro, né? A gente quer que realmente todos tenham a mesma oportunidade, a mesma equidade nesse processo. Então, eu visualizo que se a gente não lutar para integrar as tecnologias, a gente caminha para um espaço ainda de mais exclusão, sabe? E por isso, talvez, esse cenário que eu visualizo é um cenário muito conectado, sabe? Eu digo assim, eu sou feliz porque o momento que eu vivo de mundo é um momento onde todas essas transformações acontecem e a gente aprende muito com isso, né? Professora Hernandes, olha, muito obrigada. E eu sabe que a gente partilha de um sentimento aí comum, né? Eu sempre falo para as pessoas assim que é claro que a gente teve momentos muito tristes aí vivendo a pandemia, mas eu sinto muita gratidão de ter podido viver essa transformação que mudou mesmo a nossa vida para sempre, né? Quando eu sou professora de história, então quando a gente vê lá nos livros de história aquele momento que foi um fato histórico que muda totalmente, né? Eu posso dizer assim, olha, eu vivi, né? Eu vivi um fato histórico que Verdade. mudou totalmente a humanidade. Professor, queria saber se você quer falar alguma mensagem de despedida aqui para o pessoal que está assistindo a gente.
Eu tenho, sim, sabe? Eu sempre gosto de dizer isso, Maíra. Primeiro, não tem como a gente lutar contra a tecnologia, tá? É batalha vencida. A gente precisa lutar com a tecnologia. Esse é o primeiro ponto da gente. Segundo ponto, a tecnologia não morde, a tecnologia não faz mal. Experimenta. Se não gostou, muda para outra, mas experimenta. É muito importante perder esse medo de experimentar a tecnologia. E terceiro, ela não vai substituir a gente. É a gente que a usando vai conseguir fazer coisas muito maiores, muito mais amplas, tá? Então, seriam esses três pontos, mas que eu quero deixar aqui como mensagem. Pessoal, e que pontos, hein? É aquele ponto que você pegar o caderninho assim, ó, e anotar. Professor, muito obrigada, né, novamente pela generosidade aí, por ter disponibilizado seu tempo para falar com a gente. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais. Tchau, tchau, até mais.